Nosso palco dedicado ao futuro fértil segue agora com mais um tema relacionado à saúde animal, o controle sanitário e a segurança alimentar. Vamos então ao nosso painel sobre a sanidade animal no cenário global. O moderador dessa conversa é o coordenador de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Luiz Henrique Barrochello. Completando a nossa bancada para debater o tema, sobem ao palco também o professor da Unesp em Araçatuba, Iveraldo Dutra, e a diretora do Departamento de Comunicação e Educação em Saúde Única da Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, Maria Carolina Guido. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, pessoal. Estamos todos aqui nesse espetáculo, né, do agronegócio do país. E aqui a gente veio falar para vocês um pouquinho de sanidade, o que desde do campo, que vai direto à mesa dos consumidores. Um assunto muito importante. Para isso nós temos dois aqui palestrantes de suma importância, que conhecem muito do assunto, o professor Iveraldo e a Maria Carolina Guido, da Defesa Agropecuária, né? E eles irão apresentar para vocês o que a gente faz, né, no contexto de sanidade, desde a sanidade dos rebanhos, a sanidade humana e a sanidade do meio ambiente, porque hoje a gente chama de saúde única. É uma única só saúde, integrando esses três aspectos, né, que é a sanidade do animal, do homem e também do meio ambiente. Então eu gostaria de convidar o professor Everaldo para fazer a sua apresentação, e logo após a gente faz uma discussão, faz também uma apresentação com a Maria Carolina e depois a gente faz uma discussão dos negócios. Então espero que vocês aproveitem esse conteúdo de suma importância. Professor Everaldo, por favor, obrigado aqui por nos prestigiar aqui com essa sua palestra e suas palavras. Obrigado, Luiz Henrique. Uma satisfação, Carol. Uma satisfação estar aqui para trabalhar nesse tema da sanidade animal dentro do contexto que se propõe. E eu agradeço aos organizadores do evento. E eu gostaria da apresentação. Não estou conseguindo. Não aparece aqui. Uma das questões mais importantes da sanidade animal no contexto da apresentação e nesse cenário mundial, nesse cenário globalizado, se trata das questões, das implicações que a saúde animal, né, tem dentro desse contexto, né? Existe uma convergência de problemas no âmbito mundial, de problemas sanitários, que se agravam esses riscos sanitários, né? Que é a globalização. Hoje a circulação de pessoas, animais, mercadorias, ela traz uma dinâmica fenomenal com os riscos, com os componentes de risco dentro da saúde animal, as mudanças climáticas, a concentração de animais e seres humanos, né? Nós somos quase 9 bilhões de pessoas e só em ruminantes nós somos 3 bilhões e 600 milhões de ruminantes. E a destruição de ecossistemas. Então, a insegurança alimentar, ela se associa aos riscos sanitários, e isso é um componente bastante importante para fazer uma análise dentro da saúde animal. E as enfermidades animais, elas respondem por mais de 20% das perdas mundiais na produção de carne, leite, ovos, né, e produtos derivados de animais, né? E esses eventos epidemiológicos, eles têm revelado que há uma necessidade muito grande de mudança na visão e na governança veterinária, a maneira com que nós encaramos, a maneira com que nós trabalhamos na construção da saúde. E é nesse enfoque que eu gostaria de falar, né? Não vou nomear aqui, hoje são conhecidos mais de 70% das novas enfermidades e agravos dos seres humanos, né, decorre do consumo de produtos de origem animal
ou do contato com os animais. Então, essa proximidade é muito, muito importante. E são mais de 250 zoonoses, são doenças importantes, como a gente teve a Covid-19, que vem dos animais e causa, né, um transtorno muito grande, né, uma situação toda de implicações na saúde pública. E o combate eficaz, né, reduziria a fome e reduziria também a pobreza. É dentro desse enfoque que eu gostaria de citar aqui, que as diretrizes que se constrói a saúde animal, elas partem da Organização Mundial de Saúde Animal. E essa organização que faz agora 100 anos, 28 anos já que o Brasil fez parte dentro dos 28 países que trabalharam com essa questão da construção da Organização Mundial de Saúde Animal. Nós somos pioneiros dentro disso. E a OIE, ou a OMSA, né, como a gente diz, hoje ela trabalha dentro do conceito de saúde única. Esse é uma abordagem múltipla que integra, então, a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. E a chave para a saúde está no equilíbrio, né, como a Érica falou agora há pouco atrás, né? O equilíbrio dos ecossistemas e na conservação da biodiversidade. Hoje a gente não está falando mais nem em saúde única, né, mas saúde única dos microbiomas, né, para entender um pouco o papel dos micro-organismos dentro disso. Tá? Bom, o sistema alimentar, ele traz riscos, ele tem componentes de riscos e perigos, né, sanitários. Nós somos 1 bilhão e 300 milhões de produtores rurais que produzem alimentos no mundo. Nós temos um sistema de empresas fornecedoras de insumos, né, que garantem, né, os alimentos para aproximadamente 9 bilhões de pessoas. Ao longo de 72 anos, que é a vida média antes da pandemia, né, o que se previa, o que se calcula, é que cada ser humano que viver 72 anos, ele vai consumir ao longo da sua vida, ele vai fazer 75 mil refeições, ele vai consumir 9 mil litros de leite, 10 mil ovos, 570 frangos, 56 suínos e 8 bois. Isso é o que nós temos que prover, então, para garantir, né, a existência humana, né? E a gente tem que trabalhar dentro desses conceitos de risco e de perigo. Uma coisa é o perigo, né? Outra coisa é o risco. Qual é a probabilidade desse evento, então, acontecer ou trazer qualquer dano à saúde humana e saúde animal? E a resposta a esses perigos exige, então, a aplicação de novos conceitos, né? Esses novos conceitos falam o conceito da pecuária como todo, da produção de alimentos como bem público mundial, e aí vai privilegiar as inversões no sentido do âmbito da prevenção e da vigilância, o conceito de uma boa governança, né, mudar a cadeia, a legislação e a cadeia decisória com alianças público-privadas, e o conceito de saúde única, trabalhar de uma maneira holística nessa questão da nossa coexistência dentro com os animais e com a questão ambiental, né? Então, se associa os serviços veterinários com os serviços de saúde pública. Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que levar em consideração. Lógico, hoje o mundo provê de uma série de questões de normas e regulamentos que dão segurança, ou que conferem uma segurança a todo o processo produtivo, o processo de vigilância, o processo decisório, para como fazer e como organizar a saúde animal, né? Mas nós temos esse propósito comum dentro das normas ou dos regulamentos, né? Norma é aquilo que a gente faz por consenso e regulamento é aquilo que é imposto por lei, porque tem riscos, né? E a finalidade disso tudo é fazer um processo de facilitar a comunicação entre os países, entre os mercados, né? A simplificação, a eliminação das barreiras comerciais, que é um problema sério, a economia, a segurança do meio ambiente e, sobretudo, a proteção ao consumidor. Esse é o norte, esse é o indicador quando a gente começa a falar e trabalhar com segurança de alimento e sanidade animal, né? Lógico, o Brasil é signatário do acordo SPS e esse acordo ele dá todas as diretrizes para a gente trabalhar com a harmonização, com a regionalização, análise de risco, transparência, equivalência, né? Tudo baseado no conhecimento científico. E o Brasil aplica isso de uma maneira
muito importante de uma construção bastante sólida, né? Nós temos um sistema de vigilância, né, que é baseado na epidemiologia, que é o elemento chave desse processo, quais são as doenças que ocorrem, onde que elas estão, qual a sua prevalência, qual a sua incidência, né? E que isso é essencial para a gente atender esses requisitos do comércio internacional. Por outro lado, nós temos os serviços de veterinários, que é o elemento chave para garantir que o comércio seja seguro e que gera uma confiança mútua, né, de nós consumidores, de nós cidadãos, dos países que compram a nossa carne e dos consumidores brasileiros, né? Nós temos várias questões de ordem sanitária que afetaram o mercado nos últimos 15, 20 anos, né? A crise da aftosa veio, né, quando o Brasil começou a ter um excedente de produção e queria colocar isso no mercado internacional. A aftosa era a principal barreira sanitária e ela foi, né, até 2006, o último foco de febre aftosa no Brasil. O CISBOV, nós não conseguimos implementar o CISBOV, e isso gerou, né, a perda do acesso ao mercado da União Europeia. 1,4 bilhões de dólares foram os prejuízos na ocasião. A crise da ivermectina com os Estados Unidos, a questão das vacinas, de usar essas vacinas em áreas do pescoço dos animais, que depois se transformou, isso é um alimento, né? E isso também foi resolvido. A crise da tuberculose e da brucelose com os russos, né? Então nós temos um elenco de problemas sanitários que já fazem parte dessa discussão no âmbito internacional, e que em todas essas situações o Brasil criou programas, e esses programas se solidificaram, e esses programas dão uma indicação muito clara do qual é o papel do Estado nessa na questão da promoção da saúde animal. A vaca louca também é outra doença que a gente precisa fazer uma menção, né? Mas que nós temos segurança de poder falar que nós temos um sistema bastante, né, robusto e que atende a todas as exigências internacionais. O Ministério da Agricultura, ele se organiza dentro desses programas das enfermidades de peculiar interesse do Estado e dá as diretrizes, né, para os produtores e para as instituições brasileiras trabalhar dentro de cada uma dessas enfermidades, desses problemas sanitários, né, que tem no rebanho brasileiro. Um ponto importante da sanidade é que nós conseguimos erradicar a febre aftosa. Nós já somos considerados livres de febre aftosa sem vacinação, né? E esse ponto é importante porque nessa construção de mais de 60 anos, e com ênfase nos últimos 30 anos, nós adotamos um sistema muito forte de participação dos produtores, com as diretrizes dos organismos oficiais, dos ministérios e das secretarias. E na questão da indústria respondendo a toda essa demanda, produzir vacina de qualidade, colocar isso, disponibilizar uma cadeia de frios inigualável no mundo. Nós fizemos um programa de imunização durante mais de 30 anos consecutivos e que agora resulta na erradicação da aftosa e na retirada da vacinação como uma medida compulsória, obrigatória, né? Isso trouxe um aprendizado muito grande do papel da imunização dos rebanhos, do papel da medicina veterinária preventiva, e paralelo a isso nós construímos um outro mercado diante de uma realidade brasileira, que foi o mercado das clostridiais, as vacinas contra clostridiose. As clostridioses são um grupo de enfermidades importante de peculiar interesse dos bovinos dentro dessa questão, e que nós retiramos agora, estamos retirando a vacinação de febre aftosa, e a principal vacina no mercado brasileiro, nos rebanhos, né, e que comercializam mais de 150 milhões de doses anualmente, e que é de vacinação voluntária, os produtores fazem isso voluntariamente, são as vacinas de clostridiais, em especial o botulismo, né? Então, esse é um ponto importante. Olha as virtudes, olha o contexto de como é que nós construímos com uma velocidade fantástica, né, com uma competência extraordinária, um sistema de saúde, né, principalmente eu estou dando ênfase aqui nos bovinos, mas que mostram que nós temos sim, né, um conjunto de diretrizes que atende à necessidade de colocar a mercadoria brasileira em qualquer cenário internacional, mas nós respondemos aos principais problemas que são da porteira para dentro e dentro dos nossos sistemas de produção. Nós temos hoje programas de saúde animal que enfatizam as boas práticas da porteira para dentro, e esses programas eles seguem uma diretriz da FAO, né, e que
visa, sobretudo, a segurança sanitária dos alimentos, né, que é uma prioridade universal aqui na saúde pública, uma abordagem global da produção da campo à mesa, né, e que os fazendeiros devem assumir as suas responsabilidades da produção animal voluntariamente. Eles adotam essas medidas, eles colocam isso sem a necessidade da intervenção do Estado, né? E aí, então, nós construímos um sistema sólido, né, voluntário, mas muito extraordinário em termos de competência para a gestão da saúde animal, né? Produzir alimentos inócuos, garantir a saúde animal, garantir a produção animal e o bem-estar animal. Saúde, produção e bem-estar são indissociáveis dentro desse aspecto, né? E essas boas práticas significa fazer as coisas direito, fazer bem feito e dar garantias. Então, nós temos tudo isso como, né, o cenário do que acontece no país, e a gente tem excelentes, bons exemplos para mostrar isso, né? Que visa, sobretudo, oferecer soluções coerentes dentro das propriedades rurais, ao sistema de médicos veterinários, de zootecnistas, agrônomos, de empresas, né, que fornecem insumos, dentro de um sistema que visa, né, a incluir os problemas socioeconômicos também, os problemas zoossanitários e de meio ambiente, e que inclui a responsabilidade dos serviços veterinários que atuam nas fazendas. Então, é extraordinário que nós construímos de competência para dar suporte a todo um sistema de produção que é referência mundial, né? Reconhecer os problemas e construir soluções, então, são os nossos enfoques. Qual é a medida que deve ser implementada dentro das propriedades? Adaptar isso ao sistema de produção, independentemente do seu tamanho, da sua proporção, como diz a Cris agora há pouco, né? E essas boas práticas, elas foram construídas por nós dentro da universidade. Nós procuramos dar uma contribuição dentro desse sistema de boas práticas e que nós fizemos uma proposta de adequar essas boas práticas que é no âmbito internacional para garantir a saúde da porteira para dentro, né? E trouxemos isso para o Brasil e adaptamos à nossa realidade. Nós construímos um sistema de boas práticas sanitárias com discussão ampla com o mercado, com os prestadores de serviço, e que nós organizamos todo esse sistema com base em 4 dimensões da pecuária, do ênfase aqui a pecuária bovina, né? Pessoas, é o proprietário rural, é o servidor, é a pessoa que fica no campo, é o gerente da fazenda, é o prestador de serviço. Animais, é todo o gado, os animais selvagens e assim por diante. Os insumos, tudo que eu necessito colocar dentro da propriedade rural e usar de uma maneira adequada. E o ambiente é a propriedade rural, esse olhar qual é a minha APP, qual é a minha reserva legal, como eu cuido do solo, como eu cuido da água, como eu cuido dos animais, como eu cuido da minha interação com os meus vizinhos. Então, esse sistema foi baseado, né, em controle dos riscos sanitários. É um sistema bastante sólido, com a participação efetiva da universidade, do setor produtivo, da Secretaria de Agricultura da ocasião aqui no Estado de São Paulo, que adotou isso como política pública e financiou parte desse projeto, né, e que nós temos, então, hoje, dentro do setor, que isso precisa ser, né, mostrado aos consumidores, que é bastante efetivo. Essa construção que nós fizemos de programas sanitários a partir das boas práticas, com mitigação de riscos, garantia de saúde e produção animal, é um dos melhores sistemas voluntários, né, do que a gente deve fazer, ter como indicador da porteira para dentro, né? Então, isso vai tanto para o gado de corte, vale tanto para o gado de leite, vale para outros sistemas de produção, né, em que a gente segue os padrões internacionais, a legislação brasileira, os programas oficiais e o conhecimento científico, né? E nesse processo, eu só queria falar sobre a questão da gestão dentro das propriedades rurais, né, que ela tem que ser baseada no que eu faço com as pessoas, né? Como é que eu consigo fazer isso dentro dos melhores sistemas de produção? Isso é bastante interessante, que é do gado de leite, gado de corte, né? Como que são os programas sanitários? Quais são as atividades que eu devo desenvolver em termos de capacitação das pessoas? Quais são os cursos que normalmente a gente deve prover para garantir para os produtores? O uso responsável dos produtos veterinários, o alimento que são fornecidos aos animais deve estar dentro de uma ênfase das boas práticas de produção agrícola, né?
e as medidas complementares que eu devo adotar de retirar carcaça, reduzir mortalidade, né? A água de bebida dos animais, né? Ou ações específicas para controlar zoonoses como o complexo teríase cercose, reduzir a mortalidade dentro das propriedades rurais, né? Fazer as boas práticas funcionarem dentro das propriedades rurais. Eu faço aqui uma homenagem, para finalizar a minha apresentação, à Agropecuária Estrela do Céu. Nosso amigo Zilo conhece muito bem, né? O Álvaro Borges e toda a sua inovação, toda a sua capacidade, né? De sempre se inovar, né? E que nós fomos lá um dos principais organizadores, junto com o Pedro de Camargo Neto, há 30 anos atrás, do Fundepec em Araçatuba. E lá começamos o programa, a retomada do programa de erradicação de febre, da vacinação para a febre aftosa, e que culmina hoje com a erradicação da doença. Faço aqui uma homenagem à Agropecuária Estrela do Céu, estendendo essa homenagem a todos os produtores rurais brasileiros que acreditam na tecnologia, que acreditam nas boas práticas, né? Lá eles vacinaram 30 anos ininterruptamente. Fizemos a última vacinação em novembro do ano passado, com a participação da Defesa Sanitária Animal, uma atividade linda, né? E que nós erradicamos uma doença. Ao mesmo tempo, eles têm lá adotado uma série de práticas que são inovadoras, como o cuidado com o neonato. 70% da mortalidade bovina acontece até o segundo mês de vida, então a gente tem que dar uma ênfase nisso na pecuária extensiva. 20 anos fazendo cura de umbigo, economizou uma mortalidade enorme de animais, e 10 anos fazendo as boas práticas que a gente inova agora, cuidando da saúde dos bovinos, a saúde bucal dos bovinos, e que a gente lançou um livro baseado numa retomada de trabalho que nós fizemos na Agropecuária Estrela do Céu, e que foi capa também da revista DBO, né, do qual eu faço a minha homenagem aqui, que expressa bastante isso. Muito obrigado, eu espero ter correspondido à expectativa e peço desculpas aí pelo tempo. Imagina, professor, tema muito importante, adicionando as suas palavras, né? O Brasil hoje, em sanidade, ele consegue satisfazer todos os mercados do mundo. Isso nos garante acesso a todos os mercados, isso nos garante a segurança da nossa população de se alimentar direito e não contrair nenhuma doença, não ficar doente. Isso é muito importante. Mas a Carol, né? Carol Guido vai falar um pouquinho sobre as nossas ações de sanidade no estado de São Paulo, né? Algumas coisas de saúde única que vêm de encontro a essa sanidade em uma só saúde. Então, Carol, por favor, as palavras. Bom dia a todos, muito obrigada, Luiz. Meu nome é Maria Carolina Guido, eu sou médica veterinária da Defesa Agropecuária do estado de São Paulo, que faz parte da Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo. A Defesa Agropecuária ela é um órgão da Secretaria da Agricultura, co-irmã da CAT e da APTA, que são órgãos de extensão e de pesquisa na Secretaria da Agricultura. O professor Iveraldo começou aqui falando de uma só saúde, de saúde única. Então, só para relembrar, esse conceito de saúde única, ele iniciou em 2008 com a união das instituições da Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde Animal, a FAO e a Organização das Nações Unidas. Esse conceito de integração da saúde animal, saúde vegetal, meio ambiente e saúde humana veio trazer uma mudança de paradigmas e uma mudança de políticas públicas para controle das doenças, para controle de epidemias, para controle das doenças, tanto na área animal como na área vegetal. O princípio é justamente ações do setor público e privado, trabalhando em conjunto sanidade animal, sanidade vegetal, meio ambiente, conservação do meio ambiente, biodiversidade e saúde pública, com a intenção de combater as doenças, visando produção de alimento seguro, tanto na área animal como na área vegetal. Como o professor falou, o crescimento da população mundial necessita cada vez mais de uma produção de alimentos e, obviamente, produção de alimentos seguros. A Secretaria da Agricultura, por meio da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, encabeçou a elaboração do Plano Estadual de Educação e Comunicação Social em Saúde Única.
Esse plano tem como objetivo promover a integração das secretarias por meio de um fluxo de comunicação. Então, trabalhamos aí a Secretaria da Agricultura, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, estabelecendo fluxo de informações para que a gente consiga ter respostas mais rápidas, mais ágeis e soluções mais práticas, visando o aumento da produção alimentar com segurança. Ele visa também ações educativas, promoções de discussão, disseminação de informações e tornando os profissionais colaborativos. Só o conhecimento pode levar à mudança de hábito, tanto em comportamentos individuais como coletivos. A gente trouxe para vocês 3 exemplos de ações da defesa agropecuária que envolvem saúde única, que envolvem as secretarias de saúde, meio ambiente e secretaria da agricultura. O exemplo inicial é com relação à influenza aviária. Para que a gente faça as medidas de controle de influenza aviária, para que a gente evite que essa doença chegue na nossa produção comercial, é necessário disseminação de conhecimento sobre influenza aviária de alta patogenicidade e manutenção das medidas de biosseguridade. Com essa característica, foram realizadas várias ações educativas com médicos veterinários, com crianças, com alunos de escolas estaduais, com públicos diversos de produtores, criadores, visando aí a disseminação da informação e o reforço das medidas de biosseguridade. Importante estabelecer, né, que se as medidas de biosseguridade estiverem bem instaladas nas propriedades comerciais, a doença não entrará no setor comercial. Ela ficará restrita ao, como a gente tem hoje, nas aves silvestres. Outro ponto importante é a atuação rápida e eficaz com relação à suspeita da ocorrência da influenza aviária em aves. Para que isso seja estabelecido de forma o mais rápido possível, foi estabelecida a vigilância ativa com a integração de vários órgãos e de várias secretarias. Para isso, a gente tem pontos de monitoramento, onde nós temos a saúde trabalhando, os programas de monitoramento de praia, através dos institutos Argonauta, Biopesca, Gremar e IPESC, que trabalham na região costeira do estado de São Paulo. A questão de vigilância no Zoológico de São Paulo e a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Nessa exposição, a gente mostra aí a integração de várias instituições, de várias secretarias e de vários órgãos. Isso é uma teia que foi organizada através da disseminação de WhatsApp, onde a gente tendo qualquer suspeita de uma ave com sinais clínicos, todos da rede recebem a informação. Então, a resposta é muito mais rápida, cada um na sua área, cada um no seu ambiente, promove a resposta que tem que acontecer, tanto no meio ambiente, como na saúde, como na agricultura. E, dessa forma, a gente tem uma atenção muito mais rápida e um risco de disseminação de doença muito menor. Outro programa importante, pouco conhecido, é o programa que faz monitoramento de moluscos bivalves. Para que serve o monitoramento de moluscos bivalves? Os moluscos bivalves são as ostras, os mexilhões, são os animais aquáticos que se alimentam por filtragem da água. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da famosa maré vermelha, né? A maré vermelha é justamente o que fez o start para que fossem estabelecidas legislações que envolvessem a Secretaria da Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, a fim de garantir a segurança do alimento que chega à mesa da população. Esse programa de monitoramento, ele faz o monitoramento de microalgas que produzem toxinas e a questão das bactérias e metais pesados decorrentes da poluição da água. O que a gente está monitorando, né? Dentro da colheita que é feita dos animais, a gente vai procurar Escherichia coli, toxinas, microalgas
E na parte comestível, na carne, a gente procura a Escherichia coli e as toxinas. E na água de cultivo, você procura as microalgas que produzem toxinas. Então, aqui temos algumas imagens dessas áreas de cultivo, da onde são coletadas diversas amostras periodicamente, para verificar se os produtos que estão sendo colocados no mercado de consumidor, eles possuem condições de serem consumidos, ou se, eventualmente, eles podem trazer alguma consequência no seu consumo. Um exemplo das consequências da contaminação bacteriana por salmonela, víbrio, estafilococcus, são os sintomas gastrointestinais. Muitas vezes as pessoas ingerem esses alimentos e isso esses sinais vão aparecer lá nas UBSs, nas pessoas com problemas gastrointestinais, sendo atendidas na área da saúde. E essas toxinas, essas bactérias, elas são eliminadas no processo térmico de cozimento desses produtos. Então, quando você faz o cozimento, você elimina essas bactérias. Então, você tem um consumo que ele passa a ser monitorado. Então, a gente realiza a análise da água e a análise da carne desses produtos. Outro ponto importante que a gente trouxe para ressaltar para vocês é o monitoramento sanitário do javali no contexto de saúde única. O javali é um animal exótico que está disseminado em todo o estado, na verdade, no Brasil inteiro, com risco de disseminação de doenças. Nessa imagem, a gente traz para vocês um javali que foi fotografado com uma câmera trap, com a presença de vários morcegos hematófagos. Então, isso foi uma das características bastante marcantes. Com o crescimento do javali se espalhando pelo estado, a gente percebeu também a ocorrência de maior fonte de alimentação para os morcegos hematófagos. Apesar de não termos ainda nenhum relato da questão da transmissão de raiva pelo javali, é um potencial que a gente tem que monitorar. Então, é feito monitoramento pela Defesa Agropecuária. Outra questão bastante importante é a interação entre os controladores, os javalis, os cães, os familiares e os veterinários. Por quê? Porque quando esse controlador vai lá, coloca seus animais para fazerem a caça, esses animais muitas vezes se alimentam de vísceras desses javalis que podem estar infectados com alguma doença. Esses cães trazem para dentro de casa essa doença, vão parar num veterinário e esse veterinário, se não conhecer o contexto todo, também acaba se infectando. Então, você tem um ciclo aí de transmissão de doença bastante preocupante. Nós trouxemos para vocês também um caso que aconteceu há 2 anos atrás, de ocorrência de neurotoxoplasmose em controladores. E esses controladores nos procuraram, manifestando o que tinha acontecido, esclarecendo o que tinha acontecido. Eles passaram de 12 a 15 dias hospitalizados e até que fosse feito lá o diagnóstico que era uma neurotoxoplasmose. E essa toxoplasmose veio de onde? Veio da ingestão, do consumo de caça de uma carne, consumo da carne de caça não processada, um consumo de carne fresca. Então, isso é para demonstrar o risco que a gente tem de saúde pública se você não tiver o monitoramento, a orientação adequada e esse crescimento que a gente tem hoje da ingestão dessa carne de caça por várias pessoas aí da população. Isso era o que eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho mais do que a gente faz de saúde única na defesa agropecuária. Muito obrigada. Obrigado, Carol. É muito importante falar essas ações, né, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem acesso a essas informações, mas que todo mundo tem acesso a esses alimentos e também a essa produção. Queria concluir aqui nesse módulo nosso, falando, né, que o trabalho que a gente faz em defesa não é só na parte animal, nós também temos o Serviço de Defesa Vegetal, que todos sabem, né, nós temos algumas enfermidades que podem atacar, pragas que podem atacar a nossa produção de vegetal, e a gente faz esse controle para que nós
nos mantemos como os maiores produtores, né, principalmente suco de laranja. Se vocês pensarem que a maior produção de suco de laranja no mundo vem do estado de São Paulo, vem do Brasil, a gente tem que cuidar das nossos pomares, assim como a gente cuida com as doenças da ordem animal. Então, para concluir, professor Everaldo, queria fazer alguma colocação para complementar na sua belíssima apresentação? Sim, o que se percebe é que o nosso sistema de saúde única, construído a partir da defesa agropecuária, como bem implementado no Brasil, ele é um modelo para o mundo, né? Nós conseguimos, com uma competência extraordinária, dar garantias de respostas aos produtores, aos consumidores, ao país e ao mercado internacional. Nós temos um sistema bastante eficiente, não só pelos programas oficiais, mas pela complementação dessas medidas dentro das propriedades rurais, que nos dão muito segurança hoje de consumir produtos de origem animal, né, com bastante tranquilidade, com todo o processo aí que resulta dessa importante atividade, né? Nós temos uma pecuária extraordinária, né, uma avicultura, suinocultura também extraordinária e um sistema de defesa agropecuária, né, do qual vocês fazem parte, que é fantástico, é referência no mundo, né? Obrigado, professor. Essa questão, né, dos programas de saúde, a gente tem programas aí com todas as espécies e diversas doenças, né? Essas doenças, quando insurgem doenças exóticas, nosso trabalho fica em vigilância para combater e mitigar todos os maus que podem trazer. Um exemplo clássico que a gente está tendo agora é a influenza aviária. A Carol comentou bem no início da apresentação dela. É um desafio muito grande. Hoje nós temos aí a influenza aviária silvestre, né? Chegou no Brasil através das rotas migratórias das aves, através do nosso sistema de vigilância. Nós encontramos essas aves doentes no litoral e tivemos que adaptar nossas vigilâncias e aumentar nosso trabalho de biosseguridade nas granjas comerciais. Porque se essa doença chega nas granjas comerciais, a gente pode aí dizimar aí, as produções e a questão socioeconômica, né? Muita gente que depende, né, dessas granjas para trabalhar. Então, Carol, como que a gente pode aí continuar levando essas informações, de que forma a gente pode conscientizar essa nova geração que vem chegando, para a gente continuar aí mitigando todos os riscos? Essas ações de saúde única, elas são bastante importantes e, como o professor falou, realmente são um exemplo de integração. É um sistema que funciona muito bem e é muito importante que todo mundo entenda que cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade é do produtor rural, que está dentro da granja, a responsabilidade é do cidadão para não correr o risco de transmitir a doença, a responsabilidade é do pessoal que se encontra na área da saúde, no meio ambiente, para fazer o controle de tudo isso. E isso é o princípio básico da saúde única. Hoje o mundo caminha para isso, para que todos trabalhem em conjunto, para que todos mantenham as informações atualizadas e que a gente possa dar a resposta o mais rápido possível, né? Inclusive com as universidades. Sem o apoio das universidades, a gente não faz nada, né? Porque a universidade é o nosso braço de pesquisa, aí, né? Os institutos de pesquisa, cada vez mais trazendo tecnologias e informações para que a gente possa mitigar os riscos aí o mais rápido possível. Mas eu acho que o segredo de tudo é a integração, é a união entre as instituições, os órgãos e a integração. Isso aí. Com essa virada de chave, né, da retirada da vacinação de febre aftosa, o reconhecimento em breve internacional do Estado e do país, né, como um todo livre, sem vacinação, o nosso serviço passa a ter que se aproximar mais dos produtores, né, a ter que caminhar mais juntos, de forma mais integrada. Mas a gente tem aí doenças que podem ser emergentes ou doenças que podem ser negligenciadas. Como que a gente pode falar disso, professor? O que a gente tem aí que a gente precisa olhar com atenção? Uma mudança de atitude, né, e trabalhar como um todo. A gente tem que fazer isso, colocar isso em prática, que é bastante difícil.
Esse é o grande desafio. E isso é da sociedade como um todo, né? E eu acho que o Brasil tem boas iniciativas. A gente conhece uma quantidade enorme de fazendas que tem essa visão de colocar, de procurar, né? Tirar aquele receio de, olha, o problema aqui, né? Eu tenho medo de falar de doença. Não, eu tenho que fazer vigilância, eu tenho que fazer prevenção, eu tenho que trabalhar integrado aos órgãos oficiais, né, às instituições. Então, a gente tem que mudar um pouco a atitude. E essa mudança passa por um processo educativo e um processo de comunicação. Como é que a gente coloca isso, traz essa realidade das fazendas para os consumidores, coloca os consumidores dentro das fazendas para ver o que é essa realidade que se pratica lá, né? E qual é a grande quantidade de virtudes que a gente tem que nos dão segurança dentro do sistema. E com essas diretrizes, né, de fazer saúde única, saúde ambiental, saúde animal e saúde humana. Nós estamos extrapolando um pouco mais e fugindo um pouco do teu enfoque, que hoje é a questão da própria saúde dos animais. Eu tenho que garantir que uma vaca que ela vai viver 8, 10 anos, que ela tenha uma boa saúde bucal. E quem são os dentistas de vacas? Né? A gente nunca olhou para a saúde bucal e os animais têm tanta dor de dente quanto os seres humanos. Então a gente tem que ter uma visão, não romantizar esse problema, colocar dentro de uma maneira banalizada, mas sim dentro de uma maneira bem holística, bem real, bem objetiva, bem clara. O que eu posso fazer para promover saúde bucal nos animais? E assim com tudo, né? Então nós vamos ter que nos inovar. E essa inovação passa por mudança de atitude, passa por um processo educativo, né, forte, e por uma conscientização cada vez mais, né, da sociedade como um todo. Que é exatamente esse propósito aqui do evento, que é uma iniciativa extraordinária, né, da gente manter esse diálogo, né, com a sociedade, colocar o que é o campo, ir até o campo e cada vez mais se assegurar que nós estamos no caminho certo. Isso aí, professor, eu agradeço as suas palavras da colaboração. Para concluir com a Carol agora. Carol, o que a gente tem aí a fazer, o que a gente está fazendo e como que a gente pode evoluir ainda mais com isso? Eu acho que o professor Iveraldo acabou de colocar é bastante importante com relação das pessoas conhecerem o serviço da defesa agropecuária. Esse evento ele traz isso, né? A divulgação do nosso trabalho, as pessoas entenderem que elas têm que estar junto com a defesa agropecuária, que o produtor ele tem que estar junto conosco, ao nosso lado, porque nós fazemos defesa. Né? Nós estamos aqui para trabalhar com eles, para proteger o rebanho deles, para trazer segurança econômica, né, para as cadeias produtivas. Então, a questão que o senhor bem colocou, da notificação das doenças, de chegar próximo à defesa agropecuária, do produtor chegar próximo à defesa agropecuária, isso é muito importante. Né? A população tem que entender que quanto mais rápido a gente conseguir identificar um problema, menor vai ser o estrago que essa doença vai causar, seja ela qual for. Porque a gente não está aqui para causar problema para eles, e sim para ajudar a solucionar os problemas. Né? E, principalmente, considerando aí a questão econômica, a ação conjunta, né, a ação de educação, a ação de conscientização, ela é fundamental para que a gente continue com os mercados abertos de exportação de produtos, de carnes, e tanto como o Luiz Henrique falou da parte vegetal, tanto da parte vegetal como da parte animal. Né? A educação e a junção com a defesa agropecuária, ela é muito importante para que a gente continue com esses mercados abertos. Muito obrigada. É isso aí. Meu obrigado a todos, professor Iveraldo, Carol, obrigado a todos, obrigado à organização por abrir esse tema para a gente, obrigado a vocês que estavam nos escutando até agora, e nós estamos aí à nossa disposição, seguimos em frente com o nosso trabalho, tanto o trabalho da defesa como o trabalho das universidades, a pesquisa como um todo, para que a gente tenha aí esse sucesso mundial que o Brasil é no agronegócio. Então, um bom evento a todos e continuem aqui com as nossas próximas apresentações. Obrigado a todos.